A 8ª temporada de The Blacklist mal chegou, só teve 2 episódios, já parou de novo, só vai voltar em janeiro, mas 2 episódios foram o suficiente para nos dar novas informações e criar novas teorias sobre a nossa série favorita, e é isso que eu vim fazer aqui hoje, responder uma pergunta que muita gente está se fazendo desde que assistiu esses 2 episódios, que é: será que a Elizabeth King é a agente N13, que foi comentado no primeiro episódio da 8ª temporada? Sobre isso que eu vou comentar um pouquinho no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu já começo respondendo a pergunta que não. Eu acho que a Elizabeth King não é a agente N13. Eu vou explicar um pouquinho melhor, mas antes de eu falar, já sabe, né? Aquele recadinho básico, rápido de sempre. Desce aqui a tela, clica no inscrever-se, o botãozinho vermelho. Deixa seu like também se você gosta de vídeos de Blacklist aqui no canal, porque quanto mais você assistem, mais dá like, mais pessoas se inscrevem, mais vídeos eu faço. E vocês têm reconhecido isso, né? Porque eu acho que esse canal aqui no Brasil é o que mais fala de The Blacklist. Se não for o único, não sei se tem outros que falam, mas eu falo muito, tem muito vídeo de The Blacklist, saiu semana passada, tô lançando um agora, logo vai ter mais, então você precisa estar inscrito, você precisa assinar as notificações aqui no sininho para não perder nenhum deles. Agora vamos lá. Eu vou dar a minha opinião, tá? Porque a gente ainda não tem essa informação, a 8ª temporada acabou de começar. Só que assim, por que eu acho que a Elizabeth King não é a agente N13? Porque não tem como. Quando essa mulher que se diz ser a Catarina, essa impostora, eu ainda acho que é uma impostora, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas quando essa Catarina aí da 7ª e 8ª temporada começou a falar desse agente N13, ela falou que é um agente que tá ativo desde 1990. A Elizabeth King nessa época tinha 4, 5 anos, que foi quando a casa dela pegou fogo, quando aconteceu todas aquelas coisas. Não tinha como. Você tá me dizendo que uma criança de 4, 5 anos ali tá roubando informações do governo da Rússia, do governo dos Estados Unidos, do governo de um monte de país pra vender pros outros e até hoje não foi pego? Eu acho um pouquinho difícil, né? Então não tem como a Elizabeth King ser essa agente N13. O que pode ter acontecido é que existiu um agente N13, seja quem for, e aí passou esse posto pra Elizabeth King e ela assumiu esse negócio de ser agente N13 pra continuar e tá enganando todo mundo. Mas assim, vou falar pra vocês que essa chance é muito pequena, então não contem com isso, tá? O que pode estar relacionado a Elizabeth King é o arquivo Sikorsky, que tem a ver, né, com a agente N13, que eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também. Agora, eu não quero vir aqui fazer um vídeo e só falar um monte de coisa, né? Não, ela não é e ponto, isso aí, obrigado, se inscreve. Não, eu quero também dar a minha opinião sobre quem será então que é o agente ou a agente N13. Só para que a gente relembrar o agente N13 ou a agente N13, porque não está especificado se é um homem ou se é uma mulher. Esse N13 foi um código ali que a KGB inventou para nomear a pessoa não identificada que está fazendo esses roubos de informações, seja para vender ou para fazer chantagem com as pessoas, etc. Mas o que significa a sigla N13, né? O N é de Neopoznani, que é uma palavra russa para pessoa não identificada. E o 13 é porque na época que aconteceu isso, lá em 1990, esse agente ou essa agente roubou 13 pacotes de informação ali, mais ou menos, para iniciar o arquivo Sikorsky, que é o arquivo que está rolando por aí, que tem todas as informações muito importantes. E por isso que chegou nessa nomenclatura aí de N13. E aí, algumas pessoas começaram a desconfiar da Katarina Rostova, que por tudo que tá falando, por toda a informação que a gente tem na série até agora, o Dom estava incriminando a própria Katarina Rostova, que é filha dele, para que todo mundo achasse que ela fosse esse agente N13 e estava roubando informação de todo mundo, e por isso que ela era caçada há tanto tempo, por tantas pessoas por aí, porque né, ela tinha informações muito valiosas. Então, além de quererem as informações dela, queriam matar ela para que ela não divulgasse as informações da pessoa própria, entendeu? Então isso estava acontecendo, aí acontece, na verdade, desde 1990. Ok, então quem eu acho que pode ser esse agente N13? Eu queria a opinião de vocês também, deixar nos comentários quem que vocês acham, porque eu aposto na Katarina Rostova, mas não nessa mulher que se diz ser a Katarina Rostova, que eu ainda não acredito que seja ela. Naquela Katarina do passado, que aparece nos flashbacks, nas memórias do Raymond Reddington e tal, aquela ruiva. Aquela Katarina, pra mim, era a agente N13. Por que que eu acho isso? Porque lembra quando o Reddington tava preso lá na 6ª temporada, que descobriram o áudio dela, uma gravação dela falando com um deputado, um político, lá não lembro quem que era, muito importante, e ela tava falando que roubou informações do Raymond Reddington, né, pra divulgar e tal, e começaram a tentar incriminar o próprio Raymond Reddington de trair o seu próprio país. Então, se a Katarina Rostova naquela época já roubava informações dele, e ela era da KGB, porque o agente N13 era da KGB, porque ele meio que traiu o seu próprio país, que era da Rússia, e roubou informações também da Rússia para as outras pessoas, para chantagear ou vender, ou seja lá o que quiser fazer. Então a Katarina Rostova, ela tem todas as características. Ela era russa, ela era da KGB, e ela roubava informações. Só que ela tava roubando nos Estados Unidos,
bom passo para você começar a roubar de outras pessoas também. Então por isso que eu acho que era a Katarina Rostova naquela época. E por isso também que ela acabou tendo essa fama de ser agente N13, começou a ser caçada pela diretiva Thousand, para que tudo isso fosse, né, a queima de arquivo ali, para que isso não fosse divulgado. E por isso que essa mulher que se diz ser a Katarina Rostova também está sendo caçada, porque as pessoas acreditam que ela seja a Katarina Rostova e por isso que estão querendo matar ela também, entendeu? Então pra mim essas coisas fazem ligação. Mas eu não acredito que essa mulher seja a Katarina Rostova. Eu já comentei isso com vocês, eu tenho meus motivos para acreditar que a Katarina Rostova já está morta, que aqueles ossos da maleta que aparecem ali em algumas temporadas são os ossos da Katarina Rostova. Eu tenho algumas evidências que apareceram aí pela série, eu vou deixar o link aqui no card que eu expliquei melhor com mais detalhes, mas eu acredito que aqueles ossos sejam da Katarina Rostova, que ela já morreu e que antes de ela morrer, ela talvez tenha passado o posto de agente N13 e as informações que ela tinha pro Rainbow Reddington. E aí ela morreu e o Rainbow Reddington pegou o lugar dela nesse quesito de informações e tal, por isso que o Reddington tem tanto dinheiro, por isso que ele tem tanta informação de tantas pessoas e tem o império do crime que ele tem. Ou seja, quem é o agente N13 então? No momento, eu acredito que seja o Reddington, mas eu acho que se iniciou com a Katarina Rostova. E aí eu tenho mais evidências que podem fortalecer essa minha ideia. Lembra que também tem uma cena na 8ª temporada, eu vou tentar não dar muitos detalhes para não dar spoiler, quem já assistiu sabe do que eu tô falando, quem não assistiu vai pegar informação aqui valiosa para esse vídeo, mas que não vai estragar a experiência quando for assistir. Mas na 8ª temporada, ali no 2º episódio, tem um momento em que o Reginald ele conversa com a Katarina, e ela acusa ele, ela fala, então você que é o agente N13, e o que ele responde? Não é tão simples assim. O que eu acho que significa? Que ele é o agente N13, mas que não é que ele sempre foi. Era uma outra pessoa que passou pra ele, que é como eu acabei de falar pra vocês. E aí tem uma outra coisa também que aconteceu na 8ª temporada que me fortalece essa ideia, que é o negócio que eu falei que ligava com a agente Elizabeth King. Quando essa mulher que se diz a Katarina tava conversando com o Dom, ainda na 8ª temporada, teve um momento ali que ela perguntou sobre o arquivo Sikorsky. E ela perguntou quem que pegou esse arquivo? E aí o que o Dom fala? Você pegou. Porque ele tava pensando que ela era a Katarina antiga, porque ele tava tendo uns devaneios ali, umas alucinações, e tava vendo a Katarina nova. Então ele falou, você pegou. Ou seja, isso prova de que quando a Katarina tava no passado, ela que pegou esse arquivo Sikorsky, por isso que eu ainda acho mais que ela seja esse agente N13. Lá no passado ela teve esse arquivo em mãos. E aí a resposta dessa Katarina atual me faz acreditar ainda mais que ela é uma impostora, porque ela falou que ela não pegou, que ela não lembra disso, ela começa meio que a se perder. Agora, se o Dom tem tanta certeza que ela tinha, ela fala que não pegou, ou o Dom tá muito errado, que eu acho que não é o caso, ou ela não é a verdadeira Katarina Rostova, por isso que ela não sabia dessa informação. Tanto que ela fica meio, não, perdida e não sei o que, fica meio que em negação. Ela fala, beleza, não importa quem pegou, com quem que tá o arquivo agora? Então dá pra perceber que ela se esquiva muito de algumas perguntas e responde a algumas conversas ali, que poderia confirmar a verdadeira identidade dela, mas ela acabou se esquivando. Então aí, continuando nessa conversa, ela perguntou quem que tá com o arquivo agora? E aí o Dom relutou, mas falou, mano, tá com o Reddington, só que você também tem. Ele falou que os dois têm o arquivo Sikorsky. Ela falou, como assim eu tenho, né? E ficou meio que naquela dúvida. E aí é que a gente analisa um pouquinho aqui. Qual que é a única coisa em comum, com todas as informações que a gente tem até aqui a 8ª temporada, qual que é a única coisa em comum entre o Raymond Reddington e essa mulher que se diz a Katarina Rostova? A ligação com a Elizabeth King. Por isso que eu acho que não que ela tem o arquivo Sikorsky, mas que talvez ela seja, eu coloco aqui entre aspas, ela seja o arquivo Sikorsky. Eu acho que em algum momento da vida dela, as informações foram colocadas dentro da mente dela para que não fosse roubada em nenhum lugar. Porque a gente sabe que a memória dela foi alterada várias vezes, que já mexeram muito na cabeça dela. Nas primeiras temporadas ali falaram muito disso, de quantas vezes mexeram na cabeça dela e tal. Então eu acho que em uma dessas mexidas, colocaram as informações do arquivo Sikorsky dentro dela. Por isso que o Dom falou que o Reddington tem, porque o Reddington tem, né, não a custódia, eu acho que não é essa palavra, mas tem a maior proximidade ali com a Elizabeth King, mas essa mulher se dizendo a Katarina agora também tem essa proximidade com a Kim. Então, talvez esse arquivo Sikorsky, que tem as informações dos governos que foram roubados e a informação de quem é o verdadeiro agente N13, tá dentro da cabeça dela. E aí, quem que colocou essa informação lá? A própria Katarina Rostova, antes de ela morrer, a verdadeira. E aí, antes dela morrer também, ela passou essas informações pro Raymond Reddington, né, passou o posto de agente N13 pro Raymond Reddington e falou, ó, Reddington, as informações do arquivo Sikorsky estão na cabeça da Elizabeth King, então proteja ela, fique próximo dela. E aí, por isso que ele decidiu voltar, né, pra luz ali, se entregar pro FBI e se aproximar da Elizabeth King. De duas coisas ali, né, pra se aproximar dela, pra poder defender ela, pra poder proteger. Caso alguém descobrisse que o arquivo tava na mente dela, ela ia sofrer muito. Então ele tava ali pra conseguir proteger ela, ao mesmo tempo que ele foi criando uma proximidade, um vínculo, pra quando ele precisasse, se um dia ele precisasse desse arquivo, ele ia conseguir com acesso um pouquinho mais fácil de chegar nela e ter a confiança dela de falar, ó, o arquivo tá aí na sua cabeça, vamos ali trocar uma ideia ali, mexer na sua memória pra pegar de volta? Vamos. Então ia ser
mais fácil se ele tivesse esse vínculo criado com ela, considerando ainda que ele seja verdadeiro Raymond Reddington e que seja pai dela também, o que é mais um motivo para tudo isso acontecer. Resumindo então esse vídeo, né, tudo que eu falei aqui para vocês, eu acho que o agente N13 atual é o Raymond Reddington, mas antes era a Catarina, e o arquivo Sikorsky, que pode provar isso, está na mente da Elizabeth Kim e que alguém vai tentar acessar em algum momento, até o próprio Raymond Reddington. E essa mulher que se diz ser a Catarina, tivemos mais provas nessa 8ª temporada de que ela realmente é uma impostora. E aí eu sei que também nessa 8ª temporada teve algumas cenas ali que deu a entender que o Reddington talvez seja a verdadeira Catarina e tal, mas eu não vou entrar nesses méritos, já falei disso. Tem outro vídeo aqui também falando sobre essa teoria, vai lá assistir lá também, que eu já dei a sua opinião, ou no vídeo da semana passada também comentei um pouquinho sobre isso, que eu respondi algumas perguntas de vocês. Agora eu quero saber de você, que assistiu esse vídeo até o final, o que você acha dessa minha teoria? Você acha que o Reddington realmente é o agente N13? Você acha que era uma outra pessoa? Você acha que essa Catarina é verdadeira? Você acha que é a Elizabeth Kim mesmo assim? Você tem alguma coisa que evidencie essa sua sugestão? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, porque a gente gosta de conversar sobre The Blacklist, porque às vezes do seu comentário eu posso fazer um novo vídeo. Então deixa seu comentário aqui antes de sair, não esquece de clicar nessa bolinha para poder se inscrever, não esquece de também vir assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado, aqui em cima tem uma playlist com vários outros vídeos de The Blacklist que eu tô sempre fazendo para vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece também, que gosta de The Blacklist principalmente, ou de outras séries também. Até a próxima, valeu!